Da paz do Senhor, nessa hora eu quero engrandecer e exaltar o nosso Deus. Quero agradecer a Ele. Hoje é sexta-feira da Paixão, é um dia de reflexão, é um dia que nós celebramos a nossa vitória, a vitória ali na cruz, e mesmo em meio a muita dor essa, que foi sofrida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e nós glorificamos a Ele por toda a obra que Ele fez, por tudo que Ele fez por cada um de nós. E esse dia se torna um dia de reflexão, um dia da gente entender que a gente precisa fazer valer a pena aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Eu quero meditar um pouco com você em um dos textos, irmãos, em um trecho, desse momento da crucificação. Eu quero meditar um pouquinho com você no momento em que Jesus está perante o governador, ele está perante Pilatos, e a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedissem a Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Quando nós olhamos para esse momento da história, o momento em que Jesus ele está perante o governador, perante Pilatos para ser julgado, a gente entende que Jesus já tinha sido julgado antes pelo Sinédrio, pelas autoridades ali da nação de Israel, pelos líderes religiosos. A gente entende essas coisas, irmãos. Mas chega um momento no julgamento de Jesus que ele não é só julgado pelo Sinédrio, agora ele está sendo julgado pelo governador. Mas chega um momento em que a decisão já não está mais com o Sinédrio, nem está com o governador. Chega um momento em que o governador transfere a decisão para o povo. Porque Pilatos ele sabia que por inveja as autoridades religiosas de Israel tinham entregado ele ao seu tribunal. Era por inveja que Jesus estava ali perante ele. E o texto deixa entender que Pilatos de alguma forma queria soltar a Jesus. Porque o texto vai falar que ele lembra que por ocasião da Páscoa ele tinha que soltar um preso. E ele pega um preso que já era conhecido, um preso que já era famoso. Se você for olhar esse texto no Evangelho de Lucas, vai dizer que por 3 vezes ele tentou soltar Jesus. Esse preso era conhecido, irmãos, ele era acusado ali de homicídio, e Pilatos então trouxe o preso talvez mais conhecido e mais famoso,
porque talvez na mente dele ele entendesse que o povo ia escolher Jesus ao invés de Barrabás. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que chega um momento que a decisão de levar Jesus à cruz ou não, já não está mais com o Sinédrio, já não está mais com o governador, mas agora está com o povo. E agora Pilato pergunta: qual desses dois vocês querem que eu vos solte? A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? E o povo preferiu um ladrão, preferiu um assassino, do que o Salvador. Aquele dia se tornou triste, irmão, porque Jesus agora ele é rejeitado por aquele povo que ele veio salvar. Ele veio salvar aquele povo, ele estava ali sendo julgado por amor àquele povo, e agora aquele povo decide ali crucificar a Jesus. Eu lembro de uma certa feita, de uma situação minha, havia um momento de sofrimento ali, algumas pessoas estavam sofrendo, e o meu comandante, o comandante da minha unidade na qual eu trabalho, ele chegou e citou uma parte desse texto. Ele está vendo aí, sofrendo, esse povo aí todo sofrendo? Quem mandou escolher Barrabás? Quem mandou escolher um assassino em vez de Jesus Cristo? Está vendo? Está sofrendo por suas escolhas. E eu fiquei olhando meu comandante falar aquilo, entendendo, né, que ele tinha um pouco, né, de razão, porque muitas vezes as pessoas preferem Barrabás do que a Jesus. Mas o texto fala que depois que eles escolheram a Barrabás, Pilatos faz uma pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite. Ele pergunta: o que faremos então de Jesus chamado o Cristo? Irmão, o que fazer, irmão, de Jesus chamado Cristo? O que é que você tem feito no seu dia a dia do Senhor? Será que você tem exaltado o Senhor nosso Deus? Será que você tem glorificado o nome do Senhor como Ele merece ser glorificado, como Ele merece ser exaltado? Porque Jesus pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Pilato pergunta: o que faremos de Jesus chamado o Cristo? O que faremos? Porque a gente pode tanto honrá-lo como desonrá-lo. A gente pode exaltar Ele na nossa vida, como pode envergonhá-lo. O que você tem feito na sua vida, no seu dia a dia, de Jesus chamado o Cristo? O que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito, minha irmã? Que você possa, na sua vida, no seu dia a dia, glorificar o nome do Senhor. Entenda que no momento em que Jesus é crucificado, antes da crucificação, ele está perante o tribunal de Pilatos. Naquele momento, o povo tem uma escolha, de escolher a Jesus ou a Barrabás. E essa escolha está sempre diante de nós, só que de uma forma diferente. A gente sempre pode exaltar, como pode desagradar o Senhor. A gente sempre pode escolher as coisas de Deus ou as coisas do mundo. A gente sempre pode escolher a Barrabás ou escolher a Jesus. A quem você escolhe? Que você possa no seu dia a dia escolher a Cristo. E quando essa pergunta vier ao coração, o que fazer de Jesus chamado Cristo? Que você possa dar uma resposta positiva. Que Cristo esteja sendo, irmão, engrandecido na sua vida. Que Cristo esteja sendo exaltado através do seu testemunho, através dos seus atos, das suas atitudes. Que na sua vida você, aleluia, resplandeça a glória de Deus. Que o nome dele sempre seja, irmão, exaltado. Que o nome dele sempre seja aí de uma forma poderosa, engrandecido na sua vida. Que você sempre exalte o nome do Senhor. Que a luz do Senhor brilhe sobre a sua vida, a ponto de você, quem sabe, um dia dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, para a glória e honra e louvor do nosso Deus. Que nessa sexta-feira em que a gente celebra, né, aí a ressurreição, ou a morte, né, de Jesus Cristo. Domingo a gente vai celebrar a ressurreição, mas a gente celebra, pastor, a gente celebra, irmão, porque fazia parte, né, de todo o plano. A Bíblia vai falar, né, lá em Isaías 53, que como a ovelha muda ele foi levado, né, ao matadouro.
E a Bíblia, eu volto a dizer, afirma que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas eu quero que você entenda que não foi apenas o Sinédrio que mandou Jesus para a cruz, não foi apenas Pilatos, mas o povo também teve a sua participação, teve o momento de soltar a Jesus, de glorificar o nome dele ou de desonrar. E você tem sempre isso na sua frente. Que você escolha Deus, que você escolha ser amigo de Deus, que você escolha glorificar o nome do Senhor e que o nome dele sempre seja exaltado na sua vida. E fica a pergunta: o que você vai fazer? O que você tem feito? O que faremos de Jesus chamado o Cristo? Que Deus lhe abençoe nesse dia, você e sua família, para a honra e glória e louvor do nome dele. Amém.